Graça e paz, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Essa hoje é a saudação que tem que ser. Saudação que Deus faz aos anjos, através dos anjos, aos pastores em Belém, anunciando-lhes a graça do grande amigo que se encarnou para ofertar a sua vida por nós na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Seu nome será Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. A graça de Deus vos seja multiplicada, queridos. Quero louvar a Deus pela sua vida, por essa oportunidade de juntos adorarmos a Deus nesse dia tão especial para nós, celebrando o Natal. Quero agradecer de coração a sua presença, quero agradecer carinhosamente todos os irmãos e irmãs, membros aqui da orquestra, Maciel também, que conosco tem trabalhado e cooperado junto a esse ministério de música na igreja. Louvar a Deus por esses irmãos queridos, são músicos que adoram o Senhor nas suas igrejas, algumas irmãos da Assembleia de Deus, outros de igrejas batistas, mas que aqui se unem. Eu perguntei se tem um nome para essa orquestra toda bonita, eles não tem ainda, vamos arrumar um nome bonito, né? Celebrando aí a Cristo, isso que é importante, a minha gratidão em nome da Igreja Presbiteriana de São José, pela disposição de vocês, pelo apoio, pelo carinho. Deus os abençoe, Deus recompense com a graça, com o amor grandioso que Ele há de trazer sempre sobre vós e vossa casa. Obrigado, queridos. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Quero fazer a leitura até o verso 38, se você tem a sua Bíblia, abra. Se quiser acessá-la aí no celular também, por favor, por gentileza. O anjo de Deus vai visitar Maria, a Virgem Maria, vai comunicar o propósito de Deus de que ela seja mãe do Messias prometido, do Salvador. É predito o nascimento de Jesus a Maria. Foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Os irmãos que puderem se colocar em pé, e irmãs também, por gentileza queiram fazê-lo, nós vamos entoar um dos nossos hinos de Natal, o hino 239, intitulado Nasce Jesus, luz de Deus aos homens, o verbo vivo de Deus encarnado,
para manifestar a glória do unigênito do Pai. Nasce Jesus, 239 do Novo Cântico. Vamos entoar esse hino em adoração ao Senhor. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste, trai a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer ver. Deus nos amou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, pede um menino deitado. Deus nos amou, digam por todos os povos, gozam paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer ver. Oremos, queridos. Pai de amor e bondade, graças nós te damos, porque o Senhor é Deus que cumpre promessas, é Deus que se importa com a humanidade e age em nosso favor, é Deus que visita a terra com o teu poder, com a tua misericórdia e compaixão, com salvação grandiosa, providenciada por meio de Jesus, o menino que nasceu em Belém, o amigo, Senhor, das nossas almas, aquele que deu vida por nós, que verteu sangue eficaz, que nos purifica de todo pecado, aquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino maravilhoso da sua luz, luz do mundo. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é aquele que nos abençoa, trazendo sobre nós a tua bondade, o teu carinho, e que agora possa o Senhor receber a nossa adoração, o nosso culto que ao Senhor somos devedores, por tanto amor demonstrado por nós na cruz, por tanto amor ao Pai que recebemos, sendo pecadores, o Senhor nos amou até a morte, para fazer de nós teus filhos, herdeiros do teu reino, para conceder vida, Senhor, vida eterna, vida de paz, vida ao teu lado, vida contigo, vida na tua presença, vida de gozo. Louvado seja o teu nome, na vida dos teus filhos aqui, na vida dos nossos internautas, tantos em tantos lugares. Seja sobre nós de fato a tua graça e a tua bênção. Recebe a nossa adoração sincera, que possa, Senhor Deus, os momentos deste culto, os cânticos, as canções, os hinos tão preciosos de Natal, falar ao nosso coração, trazendo a nós a mensagem que o Senhor tem à nossa vida, porque o Senhor bem nos conhece. Saiamos daqui cheios da tua graça, saímos daqui, ó Pai, convictos do valor, do significado maior do Natal, Jesus Cristo, Filho
unigênito dado pelo Pai para salvar a todo que crê. Oramos confiados na tua graça, no nome precioso de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos, nós vamos continuar adorando a Deus com canções da nossa adoração, do nosso culto, canções que falam da mensagem do Natal, da preciosidade do amor de Deus, que se revela em Cristo ao nosso coração. Nosso grupo de louvor preparou canções para que possamos juntos adorar ao Senhor nesse tempo tão especial. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. É muito bom estarmos na casa do Senhor para louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar Reina em Mim. O Senhor possa estar reinando em nossas vidas nesta noite. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou, reinar sobre o meu pensar, tudo meu falar, faz-me refletir, apenas olhar em ti, tu és para mim, mais que tudo aqui, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou, reinar em mim, Senhor, reinar em Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. É quem cria seu amor
Podeis assentar. Quero convidar os coralistas do coral da Igreja Presbiteriana de São José que se coloquem na posição aqui à frente, por gentileza. Nós estamos vivendo hoje a preciosidade de poder receber muitas pessoas aqui na igreja. Muitos irmãos, muitas irmãs, muitos amigos, visitantes, todos são bem-vindos. Você que está em pé aí fora pode ocupar o lugar dos coralistas aqui, que gentilmente estão cedendo lugar para vocês, carinhosamente. Em razão dos cuidados que temos ainda com a pandemia, eu quero solicitar dos irmãos todos que mantenham as máscaras, enquanto o coral vai se acertando aqui, vai se alinhando. Coral na regência da nossa irmã Maria Luísa Ximenes Costa, que é a nossa regente já de muitos anos aqui. Eles prepararam canções de Natal. São hinos tradicionais, você vai conseguir identificar. E vai poder cantar com o coral também, se desejar. Então, quero reforçar aqui a minha alegria de ter a sua companhia. Que você possa se acomodar bem nos nossos bancos aqui, especialmente aqueles que estão lá fora. Temos vaga aqui nos primeiros bancos da igreja. E é certo, pode ser que chegue mais irmãos. Eu gostaria de solicitar aos membros da igreja, se for necessário, que você possa ceder o seu lugar ao nosso visitante também, para que eles possam glorificar a Deus conosco nessa noite tão festiva, tão especial para nós. O coral vai assumir aqui, com a Luísa, nossa regente, e a orquestra, e nós vamos glorificar o menino que nasceu em Belém, com um musical de Natal pelo coral da Igreja Presbiteriana de São José dos Campos.
nasceu, um filho se nos deu. Nasceu Jesus, nasceu o Rei da Glória, que por amor deixou a sua própria glória e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sim, a luz desceu à terra. Deus se revela ao homem. E a luz resplandece nas trevas e ilumina a escuridão da alma de todo aquele que o recebe. Que graça infinda, que amor incomparável. Será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E foi por amor, foi por bondade, foi por graça e misericórdia, foi para perdoar pecados e se reconciliar com o homem, que Deus, o Criador, cumpriu a sua promessa. E motivado pelo seu amor eterno, com o qual nos amou, Deus enviou ao mundo seu Filho, a quem chamou de Jesus, a fim de abençoar eternamente o homem que nele crê, e com a sua salvação, sua doce presença e constante companhia. Quão bondosa divindade, quão gloriosa humanidade. Mas
noite em que Jesus nasceu, um anjo anunciou com grande glória uns pastores de ovelhas que guardavam o seu rebanho nos campos e lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Em seguida, apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos, os pastores decidiram caminhar apressadamente na direção do Salvador, e o encontrando deitado na manjedoura junto aos seus pais, divulgaram tudo o que lhes tinha sido dito a respeito do menino, e todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas por eles. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Assim como os pastores, todo aquele que crê e caminha na direção do Salvador e tem um encontro com Ele, não volta igual, não volta vazio, não volta indiferente, não volta triste. Antes, traz nos lábios um novo cântico, um hino de louvor que nasce no coração e ecoa ao redor, dando glórias ao Senhor. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. No mundo de inquietações, de aflições, o Natal nos faz lembrar que Jesus
o prometido príncipe da paz, veio para acalentar, acalmar e encher de paz o coração de todo aquele que nele crê, todo aquele que nele espera. Que boa nova! A verdadeira história do Natal. Nasce o bom Salvador. Jesus veio para salvar. Sim, este é o verdadeiro e único motivo do Natal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros. O mundo
enfim exulta de esperança. Nasceu o Rei da Glória, o Rei dos Reis. O governo absoluto está sobre ele. O Rei está no controle e reina soberanamente. Temos segurança, temos paz. Seu reino é eterno. Cristo é o Rei, agora e para todo sempre. Ouvi a voz de Deus. Nasceu o Redentor.
Irmãos e irmãs, nós queremos meditar, mesmo que rapidamente, junto à palavra de Deus nessa noite, em um dos textos onde o evangelista João, no capítulo 1, vai nos declarar a grande verdade sobre o nascimento de Cristo em Belém, nos dando a possibilidade de contemplar a glória de Deus na terra, contemplando a glória do Emanuel, o Filho unigênito do Pai, que vem ao mundo em amor às nossas almas. Esse é o texto, João 1, verso 14. Gostaria de pedir aos irmãos e irmãs que juntos lessem comigo. O texto já está na projeção, para que você possa participar da leitura também. Vamos juntos? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O propósito de João, no seu evangelho, é revelar que Jesus não é apenas o menino que nasceu em Belém, não é apenas um personagem glorioso, especial, extraordinário na história da humanidade. Esse menino que nasceu em Belém é muito mais que isso. Ele é o próprio Deus, que vai se encarnar, que vai assumir a forma de ser humano. Diz a Bíblia que ele vai esvaziar de si mesmo, vai deixar o seu trono na glória e vai vir morar, viver entre os homens. Vai padecer as dores que o ser humano padece, vai sentir o cansaço que o ser humano sente, vai verter sangue, vai poder morrer e Deus não morre. Para revelar ao mundo a glória de Deus que alcança o pecador. E todos pecaram, destituídos estávamos da glória de Deus, mas a glória de Deus se manifesta no Verbo que se faz carne e habita entre nós. O propósito de João é esse, que você veja em Jesus o Filho de Deus. Há um versículo-chave no Evangelho de João que você vai encontrar lá no versículo do capítulo 20, no verso 32, porque ele vai dizer que o Senhor nos envia a Jesus para que você possa conhecê-lo e possa crer nele. E em razão da sua fé no Senhor Jesus e no seu sacrifício na cruz do Calvário, seja feito filho de Deus e receba a possibilidade de viver com o Senhor junto ao seu reino, reinando eternamente na glória maravilhosa do nosso Pai. Se João quer que você entenda que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, então ele começa o seu texto dizendo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai. No começo desse capítulo, João vai dizer que o Verbo ele existia desde o início de todas as coisas, enquanto nada existia, e Deus passou a criar todas as coisas. João tem certeza que Cristo, como o Filho de Deus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, estava ali presente na criação de tudo. Por isso ele começa seu livro dizendo: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, e nada do que foi feito, de tudo que você conhece, de toda a criação que Deus fez, nada do que foi feito se fez sem Ele, porque Ele é a palavra de Deus, que surge no Gênesis capítulo 1, e que diz: haja luz, e a luz surge, e a luz aparece. E todas as coisas criadas, vêm criadas e se tornam criadas pelo poder da palavra de Deus, do Verbo. Os gregos, eles acreditavam, meus queridos, que a palavra, o Verbo, é, de fato, o princípio da criação de todas as coisas.
E os gregos acreditavam ainda de que esse verbo, que essa palavra, é o sustentador na ordem, no controle, no domínio de todas as coisas. Mas o que os gregos chamam de princípio, João chama de uma pessoa. Ele diz, não é um princípio apenas, é uma pessoa, é a pessoa de Jesus, é a pessoa do Nazareno, é a pessoa do menino que nasceu em Belém. É o verbo que se fez carne, é Deus que veio habitar entre os homens. Então, há algumas verdades nesse texto que eu quero compartilhar com você, para que você possa também contemplar a glória do Emanuel, a glória de Cristo, a glória de Jesus, o Senhor do Natal. E a primeira coisa que eu quero que você saiba e veja nesse texto, é que a glória de Jesus se revela na sua encarnação. Jesus nasceu em Belém, ele vem do fruto do ventre de uma virgem, Maria. A virgem concebeu por obra do Espírito Santo. O agir extraordinário de Deus providenciou no ventre de Maria um ente santo, como nós já lemos aqui, no momento do anúncio do nascimento de Cristo. Em razão disso, na encarnação, Jesus é totalmente Deus, porque ele não pode deixar de ser Deus, ele é Deus. No seu ser, há a imutabilidade. No seu ser, há o conhecimento de tudo e de todos. Características que só existem em Deus e que permanecem em Cristo. Ele é Deus. Porque ninguém pode pagar a ofensa contra Deus, senão alguém da mesma altura, da mesma capacidade, da mesma grandeza. O ser humano pecou contra o Senhor. Ele quebrou a aliança, ainda no jardim do Éden, tomando do fruto proibido e comendo, e desobedecendo. E quando nós agimos contra alguém, e quando nós pecamos contra alguém, e quando nós ofendemos alguém, e que é ser humano, nós podemos nos acertar com ele, porque ele é igual a nós. Mas quando nós ferimos a Deus, nós não temos condição nenhuma de acertar as coisas, acertar as contas, porque nós somos muito menores, muito mais inferiores, e ofendemos alguém muito maior, muito mais grandioso, muito mais poderoso do que nós. É preciso que Cristo Jesus fosse Deus, para assumir a culpa do nosso pecado, para pagar na cruz com a sua vida, converter do seu sangue, a ofensa que o ser humano causa contra Deus, contra o Senhor, contra o Criador, contra o sustentador de tudo. Eu não podia fazer isso na minha humanidade apenas, porque a ofensa, ela é mais grandiosa quando ela é contra alguém que é grande. Então Jesus tem que vir, e tem que vir como Deus, o Filho de Deus, que se encarna, o Verbo, que se torna gente. Uma outra verdade que esse texto me diz é que Jesus também é totalmente um homem. Ele nasceu no ventre de Maria, ele cresceu numa gestação comum como qualquer criança, como eu e você. Ele nasceu no momento certo. Ele teve o seu tempo todo de gestação. Ele foi formado no ventre de Maria de maneira assombrosamente maravilhosa por Deus. Ele cresceu como os meninos crescem. Ele teve o cuidado que um bebê recebe. Ele é ser humano que agora cansa, ele é ser humano que agora se desgasta, ele é ser humano que agora sente dor, ele é ser humano que tem fome e sede. Ele é homem. Porque na verdade Deus não pode morrer, e aquele que vai se oferecer em favor do pecador, ele tem que dar a vida, ele tem que verter o sangue, ele tem que morrer. E para morrer só sendo homem, então diz o texto bíblico que ele deixa a sua glória, e ele assume a forma de homem, e ele nasce na humilde estrebaria de Belém, e ele é deitado na manjedoura, e ele é um personagem humano conhecido na história, embora ele não seja só homem, ele é homem, totalmente homem.
e Ele é Deus. A encarnação de Jesus manifesta a glória de Deus, cumprindo a sua promessa, agindo com o seu poder, realizando entre os homens o extraordinário, trazendo ao homem a possibilidade de um caminho que possa levá-lo e conduzi-lo à salvação. Aquele que, sendo Deus, se tornou homem e se entregou em nosso lugar, se deu por nós, para nos dar tão grandiosa salvação. O homem, Deus, que alcança a minha vida, pecador, com o seu amor na cruz do Calvário, para poder agora me colocar diante de Deus, diante do Pai, na confiança e na fé exercida no seu sangue derramado na cruz, como filho de Deus e herdeiro do seu reino. Por isso que nós cantamos aqui uma canção, um hino, que fala que Deus nos amou, Deus nos mandou Cristo, seu Filho amado. Deus nos amou, vede o menino deitado. O Deus homem, a glória de Deus revelada na encarnação de Cristo Jesus. Isaías, no capítulo 53, vai revelar sobre o poder de Deus e o querer de Deus, trazendo à terra o seu Filho unigênito, a Jesus, e ele vai dizer assim, 600, alguns acreditam 700 anos antes do menino nascer em Belém, certamente, ele levará sobre si as nossas dores. Certamente, ele levará sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele será transpassado por causa do meu pecado, ele será moído, esmagado por causa da minha iniquidade. O castigo que vai ser colocado sobre ele, o seu sacrifício, a sua dor, a sua morte, o sangue que ele vai verter, vai trazer cura para a minha alma. Pelas suas pisaduras seremos sarados. O menino que se fez carne e habitou entre nós para manifestar a glória do Filho unigênito do Pai. Meus queridos, aquele que demonstrou grande amor na cruz do Calvário, é aquele que padeceu dores, sofrimentos, em razão dos meus pecados, da minha culpa. Pode ser que você encontre pessoas que te amem, e eu sei que você as tem, no seu cônjuge, no seu amigo, nos seus filhos, nos seus pais, nos avós, bisavós. Mas ninguém te amou tanto como Cristo, que amou a ponto de dar a vida por você, de deixar a sua glória na eternidade, de assumir a forma de um ser humano, para entregar, em razão da sua culpa, a sua vida, para trazer em favor da sua iniquidade o perdão, a graça de Deus, que em Cristo se revela para nós com grandiosa salvação. Jesus é aquele que padeceu, que sofreu por causa dos seus pecados. Jesus é aquele que com certeza conhece a sua luta, a sua dor de hoje, o seu sofrimento, o seu padecer como ser humano, na dificuldade, na aflição do seu coração, como pai, como mãe, como cidadão, como ser humano que vê as suas limitações, que se depara com circunstâncias difíceis, duras, de se viver, de se enfrentar. Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, aquele que foi capaz de medir a sua dor e pagar por ela e assumi-la na cruz do Calvário, é aquele que pode contemplar o seu coração, a sua vida hoje, e é aquele que estende a sua mão para você também, para ajudar e para dizer, não temas, eu sou contigo. Para colocar diante da sua vida a sua palavra de poder, que pode trazer do nada tudo. Para colocar diante de você um caminho, uma porta a qual ninguém pode fechar, porque Deus é aquele que cumpre as suas promessas e a sua palavra.
porque aquilo que é impossível para mim ou para você, ainda é possível para o Senhor, porque para Deus não há impossíveis. Ele fez com que a virgem pudesse conceber e dar à luz a um filho. E tantos outros sinais, e tantos outros milagres, e tantos outros agir de Deus em Cristo no seu ministério foram realizados por compaixão ao sofrimento, à dor do ser humano. Se Ele deu vida para você, em seu favor, é claro, Ele não vai te abandonar nas suas circunstâncias mais difíceis. Ele identifica a sua dor e Ele te ajuda, e Ele te socorre, e Ele estende para você a sua mão. Nenhuma circunstância vai te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que se tornou homem e pagou o preço pelos seus pecados para te dar salvação tão maravilhosa, te transportando do reino da escuridão, do pecado, para o reino maravilhoso da sua luz, do seu perdão, da sua misericórdia, da sua graça. A glória de Cristo, que se manifesta na encarnação, é agir de Deus para salvar você e eu dos nossos pecados. Graças a Deus por isso. A glória de Deus, que se revela na pessoa do Emanuel, na pessoa de Cristo, se revela nos seus atributos. O texto continua dizendo para mim, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, a glória da encarnação, cheio de graça e de verdade. João vai resumir os atributos de Deus, e atributos são qualidades, características de uma pessoa, ou no caso aqui, do próprio Deus. Vai resumir em duas que ele entende ser preciosa, que você conheça, que você entenda, que seja revelado como glória de Deus na sua vida nessa noite, cheio de graça. Antes de pensar nos atributos, eu quero que você pense na grandeza dos atributos, porque João vai trazer a certeza de que os atributos de Deus são atributos que estão contemplando o mundo com grandeza. É algo que está cheio, é algo que está transbordando, é algo que está visível, é algo que está patente, que se faz presente, que você consegue identificar, cheio de graça. E eu quero conversar com você sobre esse atributo de Deus, graça que nos perdoa. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós que andávamos outrora segundo o curso desse mundo tenebroso, segundo a inclinação da nossa carne, segundo o príncipe da potestade do ar, seguindo os pensamentos, os propósitos que contradizem a vontade de Deus, e éramos, por natureza, inimigos de Deus. Diz Paulo em Efésios capítulo 2. Mas Paulo continua dizendo, mas Deus, pelo grande amor que nos amou, manifesta para nós a sua graça, e pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aquele que não merecia compaixão, misericórdia, perdão, recebe de Deus compaixão, misericórdia e perdão. Isso é graça. É receber de Deus um presente que você não merece. O nascimento de Cristo em Belém é um presente da graça de Deus ao ser humano, que não merecia que esse menino nascesse, que esse Deus se encarnasse, e que viesse ainda para trazer perdão àquele que o aflige, àquele que lhe desobedece, aquele que vira para ele as costas, aquele que, apesar de saber da sua existência, vive como se ele não existisse, seguindo os seus próprios pensamentos, ou o princípio que o mundo à nossa volta dita para nós. Graça de Deus revelada em Cristo para perdoar o seu pecado, o meu pecado. Diz o texto, ele é cheio de graça, não importa a quantidade dos seus pecados, não importa quão medonho seja o seu pecado, não importa o quanto o seu pecado tem sido danoso na sua vida, na vida da igreja, na vida do seu semelhante.
na vida da cidade onde você vive. A graça de Deus é a graça abundante, que alcança o perdido aonde ele está, envolvido com aquilo que ele está envolvido, e o abraça e o perdoa. Favor que você não merece, que eu não mereço, mas que Deus concede, porque Ele é gracioso. Mas a graça que nos perdoa é a graça que nos transforma. De pecador, de criatura de Deus, para salvo e filho de Deus. Daquele que andava morto por seus delitos e pecados, sendo transformados agora naqueles que herdam vida, vida eterna, vida abundante, vida sem fim. Transformação que pode ser vista na sua vida, porque você era vencido pelos pecados, pelas iniquidades, pelos erros, pelas falhas, as mesmas, anos seguintes, sem ter condição de resistir e de vencê-los, era vencido sempre por eles, mas agora pela graça de Deus, que se manifesta em Cristo, você pode exercer uma fé que te torna vencedor sobre o pecado. E aquele que pecava, não peques mais. E aquele que mentia, não minta mais. E aquele que se envolvia nas coisas desse mundo, nos princípios que a Bíblia condena, que a vontade de Deus revelada nas Escrituras condena, viva no caminho da graça de Deus, do ensino de Deus, edificando a sua vida sobre a rocha, ouvindo a palavra de Deus e a praticando, porque assim você vence o pecado e constrói para durar, para enfrentar as adversidades da vida. A transformação, a mudança que o mover da graça de Deus em Cristo traz para a sua história. Antes condenados na eternidade sem Deus, agora herdeiros do reino de Deus para viver com Ele na sua graça, na sua glória, no seu gozo, na sua alegria, sem todos os danos do pecado, sem luto, tristeza, choro ou ranger de dentes, numa situação e numa circunstância que nada vai te apavorar, nada vai te amedrontar, nada vai trazer preocupações à sua mente, interrogações quanto à certeza do seu futuro, porque Ele foi preparar-nos lugar para que onde Ele esteja, estejamos nós também, vivendo com Ele, reinando com Ele para todo sempre. Graça que nos transforma em filhos, em herdeiros. Antes condenados ao inferno, à eternidade sem Deus, às penas eternas, agora resgatados para viver a vida de gozo com o Senhor. É a graça de Deus, que se revela de forma grandiosa em Cristo, que traz para o meu coração, para o seu coração, a possibilidade de contemplar em Jesus a sua glória, glória nos seus atributos. Mas não é por obra sua, nem minha. Não é porque você vai fazer ou possa fazer. É por aquilo que Deus já fez por você na cruz do Calvário. Graça, mas também verdade. Cheio de graça e de verdade. Irmãos, quanta coisa tem sido dito com respeito à fé, ao exercício da fé, ao depositar a sua fé, a sua confiança. Quanta coisa tem sido dita sobre o céu ou inferno, sobre anjos ou demônios, sobre pecadores, sobre salvação. Quanta coisa tem sido dita, tem sido proclamada por aí, sobre como alcançar o perdão de pecados, como purificar a sua alma, como herdar a eternidade, o que fazer para pertencer ao reino de Deus. Muitas coisas têm sido ditas. A Bíblia revela para mim, e João faz questão de destacar essa grande característica, esse grande atributo do menino que nasceu em Belém. Esse menino e a sua história é a verdade. A verdade que pode te levar a Deus, que pode te salvar das penas dos seus pecados, do castigo, do peso do pecado, do salário do pecado que é a morte.
Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade para João também não é um princípio doutrinário, não é um ritual que algum movimento religioso possa conceder. Não é algo que você alcança pela sua bondade, pela sua compaixão com as pessoas, pela sua integridade. Por mais íntimo que você seja, você continua sendo pecador. E se pecou, destituído da glória de Deus. Mas Jesus, ele vem, ele nasce em Belém, ele morre em Jerusalém, ali Deus o ressuscita dentre os mortos, o nosso Redentor é o Cristo vivo, ressurreto, e ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ao que está presente em Cristo, no ser de Cristo, do Emanuel que nasceu, é a verdade. Se Cristo é a verdade, se Ele tem a verdade, se Ele é o caminho da verdade, Ele merece a sua confiança. Quem fala a verdade tem a nossa confiança. E Jesus não está dizendo que Ele está apenas apontando a verdade, apontando um caminho, falando da verdade. É mais do que isso, Ele está dizendo: como Deus, eu sou verdade. Se você quer ir aos céus, se você quer viver com a sua alma eternamente diante de Deus, o Pai, Senhor e Criador e sustentador de tudo, você tem que passar por mim. Tem que entender que eu dei a minha vida, que eu verti o meu sangue, que eu paguei o preço do seu pecado na cruz, que aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou a verdade. Cristo, o caminho da verdade. E se Ele é a verdade, você deve confiar nele. Você confia nele? Quanto à sua eternidade, quanto ao perdão do seu pecado, quanto à purificação da sua alma. Jesus é a verdade que nos liberta do jugo do pecado, da escravidão do pecado. Isso é uma verdade, uma declaração revelada nas Escrituras para nós. Quando Deus vai conversando, e quando Cristo vai falando com os discípulos, e vai levantar então a questão de que, de fato, o Senhor é aquele que faz de nós seus filhos, e que quando nós entendemos sobre quem é Jesus, e sobre a glória de Deus manifesta em Cristo, o caminho da verdade e da vida, nós somos livres de todos os danos, de todos os pesos, de todas as mazelas, de toda a culpa, de todo o salário do pecado. Por isso que vai dizer: conhecereis a verdade, e ela vai te libertar. Verdade de Deus que alcança o perdido com salvação. Verdade que nos dá esperança de vencer a morte. Verdade que alegra o nosso coração, que ampara a nossa vida, que age em nosso favor, que estende para nós um caminho, que dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todas as veredas que andamos. Verdade de Deus é Cristo, que nos dá boa companhia, que nos traz misericórdia e graça. Cristo é a verdade para você. E o ensino bíblico e o desejo de Deus é que você confie nele. Esse texto diz, João diz que ele contempla a glória de Deus na encarnação de Cristo. Ele contempla a glória do Emanuel, de Cristo Jesus, também nos seus atributos de graça e de verdade. Mas ele vai dizer assim: e vimos sua glória, como a do Pai. João está dizendo assim, sendo ele pescador como foi, ser humano limitado como viveu, tendo os seus desejos, as suas vontades de conhecer sobre a graça de Deus, sobre o reino de Deus, como com certeza ele sempre teve. Vivendo também as suas mazelas, os seus pecados, cometendo os erros e passando por aflições e dificuldades. João está revelando no seu evangelho para mim e para você: eu vi a glória de Deus no menino que nasceu em Belém. Para João, ele não era apenas um personagem da história. Ele era o enviado de Deus para salvar o perdido. Por isso o seu nome é
Jesus. Ele viu quando se assentou com Cristo à mesa, e Cristo tomou o pão e o partiu e disse: esse é o meu corpo que vai ser entregue em favor de vós. Comei dele todos, fazei isso em memória de mim. E tomou o cálice da nova aliança, e disse: esse é o cálice, representa o meu sangue, derramado em favor de vós na cruz do Calvário, para remir o vosso pecado e para estabelecer uma nova aliança. Porque quando você nasce na sua vida natural e traz a herança de uma natureza pecaminosa, você nasce para a morte. Mas quando você nasce de novo, pela graça de Deus, que na cruz se revela para você, no corpo que foi entregue, no sangue que foi derramado, você nasce de novo para a nova vida, para viver eternamente, para viver vida sem fim, vida de paz, vida com Deus. João está olhando, eu caminhei com Ele. Nós andamos por vilas, por cidades, por lugarejos. Eu contemplei os seus olhos, eu contemplei os seus milagres. Eu fui acolhido, abençoado no agir do poder das suas mãos. Eu recebi os seus discursos sábios que nos instruem com respeito à vida. E eu vi em Jesus de Nazaré o Filho unigênito do Pai, a glória de Deus sendo revelada aos homens. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Graças a Deus por seu Filho, por tão grandiosa salvação e por todo o cuidado que Ele dá à sua vida, à minha vida, cuidando da nossa alma, cuidando da eternidade para nós e cuidando ainda do nosso coração nas lutas, nas dificuldades que enfrentamos nesse mundo aqui. Nós vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Que o Senhor seja contemplado por você, pelo seu coração. Que Ele seja aquele que tenha nascido na sua história, para manifestar na sua vida humana, terrena, a glória da graça, da verdade, do perdão, do amor, da salvação que Ele tem para você e para todo aquele que nele crê. Pai glorioso, nós louvamos o Teu nome, quando nós podemos celebrar aqui o nascimento de Cristo em Belém, porque eis que nasceu em Belém o nosso Salvador. A glória de Deus se manifestou aos homens, se manifestou, ó Pai, de maneira sacrificial, de maneira amorosa, de maneira, Senhor Deus, a se doar, a se entregar em nosso lugar. Foi em razão do seu castigo, foi em razão, ó Pai, dele levar na cruz o peso do meu pecado, que nós podemos hoje glorificar o seu nome como filhos de Deus, como herdeiros do seu reino, tendo os nossos pecados lavados, purificados, perdoados pelo sangue do Cordeiro que foi morto. Filho do homem, o Filho de Deus, que se entregou por nós, para que pudéssemos viver a nova vida que Ele tem. Ele padeceu, se encarnando, se tornando como um de nós. Graças te damos, ó Pai, porque aquele que nos contemplou desta forma, com graça, com um favor que nós não merecíamos, é aquele que nos acompanha hoje, é aquele que se coloca ao nosso lado, é aquele que nos revela a sua verdade e a sua vontade, é aquele que aplana para nós os caminhos, é aquele que trabalha a nosso favor, é quem advoga as nossas causas, é quem intercede por nós, é quem estende para nós as mãos e para a nossa família, e dá ordem aos teus anjos para guardar-nos e livrar-nos de todo mal. Por isso nós confiamos nele. Sabemos, Senhor, que Tu podes responder à prece sincera de cada vida que aqui veio, que quem sabe coloca diante do Senhor, no seu altar, a sua aflição, o seu temor, as suas lutas, as suas necessidades, as suas dores, as suas perdas, que busca esclarecer diante do Senhor e da sua palavra reveladora os seus questionamentos, com respeito à vida, com respeito à fé, com respeito à eternidade, com respeito ao perdão de Deus.
Ouve nos céus a prece sincera dos teus filhos para abençoá-los com a graça que o Senhor tem. Abre as janelas dos céus para derramar sobre essas vidas queridas aqui no templo ou em casa as tuas preciosas bênçãos para ajudá-los, para socorrê-los, erguendo em favor deles e em favor de nós a sua voz poderosa. Recebe a nossa adoração, o nosso culto, porque andamos nesse caminho que nos leva à sua presença, que há de nos conduzir aos céus, para ouvirmos do Senhor: servos bons, servos fiéis, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que foi feito por nós em Cristo na cruz do Calvário. Que a tua glória se resplandeça na nossa vida, como se resplandeceu, ó Pai, a tua glória na vida do seu Filho Jesus Cristo. Que o nosso viver seja aquela que ilumine os corações humanos, aonde o Senhor nos levar, aonde o Senhor nos colocar, para que eles possam conhecer o Senhor e a sua salvação, e o caminho, e a verdade, e a graça que vem de Deus aos homens, por meio de Cristo, seu Filho, o Senhor do Natal. Que a sua glória se resplandeça nas trevas, e conduza os nossos pés pelo caminho da luz, pelo caminho da graça salvadora. Em Cristo Jesus nós oramos, confiados no abençoado Senhor sobre nós. Amém. Irmãos, as nossas crianças prepararam também uma canção. Então elas vão entrar aqui, bem ordenadamente, vão se posicionar aqui para abençoar a nossa vida com uma canção que fala de Jesus, o presente de Deus aos homens. Jesus, o presente de Deus, manifestando a glória que alcança o perdido, com graça, com verdade, nos tornando filhos de Deus, herdeiros do seu reino, pelo grande amor com que nos amou em Cristo Jesus. Então nós vamos receber as nossas crianças. Seria bom que entrasse pela porta lateral aqui da frente, porque aqui tem uns instrumentos. Fica aqui, Mateus. Mateus, fica aqui. Você já entrou? Aí. Vamos posicionar as nossas crianças aqui. Podem entrar, crianças. Pode se posicionar aqui bem quietinhas, para depois nos edificar com essa canção. Nossas crianças vêm aprendendo sobre o menino que nasceu em Belém, num calendário de advento, que revela ao seu coração a cada dia, e vai revelar até o 25 de dezembro, a graça e o amor de Deus, que de maneira gloriosa rompe os céus e invade a terra, com amor, com compaixão, com bondade, em favor do perdido. Muito bem? Nossas crianças estão se posicionando aqui, para que possam louvar a Deus e nos edificar também com essa canção preciosa, que aponta a Jesus como o melhor presente. Oi, não tá indo. Oi. Ah. Som. Oi. Som. Amarelo.
menino nasceu. Som. Bião, fica lá. Oi, 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 oi. Testando o som. Tá aí. Não, você não sabe. Som. Oi. Sonhar e se alegrar, as estrelas do céu estão a brilhar. O maior milagre aconteceu. Noites de paz, noites de amor, nasceu a Salvador. Trazendo luz e vida pra você e eu. Papai do céu, meu menino que nasceu, foi Jesus, o menino que nasceu, nos salvou e a vida ele deu. Papai do céu, meu menino que nasceu, foi Jesus, o menino que nasceu, nos salvou e a vida ele deu. Vamos sonhar e se alegrar, as estrelas do céu estão a brilhar. O maior milagre aconteceu. Noites de amor, o filho nasceu, nosso Salvador. Trazendo a luz e vida pra você e eu. Papai do céu, meu menino que nasceu, foi Jesus, o menino que nasceu, nos salvou e a vida ele deu. Papai do céu, meu menino que nasceu, foi Jesus, o menino que nasceu, nos salvou e a vida ele Feliz Natal! Obrigado, crianças. Podem sair devagarzinho. Espere um pouquinho o auxílio das tias aí. Obrigado, Fran. Obrigado, Poli. Obrigado, Tamires. Érica. Muito obrigado. Cada amigo que nos ajudou, nos auxiliou aí, conduzindo as nossas crianças e conduzindo a elas essa mensagem preciosa de Jesus, presente maravilhoso que Deus dá aos homens no Natal, à humanidade. Quero agradecer mais uma vez a nossa regente Luísa, também os nossos coralistas, por esse tempo tão precioso de cânticos de Natal. O coral vai retornar para nos edificar com mais uma canção. Quero agradecer também a orquestra, na regência do Maciel também, com muito carinho, trabalhou, para que nós pudéssemos viver esse momento tão especial aqui, um momento tão precioso, diante de Deus, em adoração, em culto, pelo menino que nos foi dado, pelo filho que foi entregue,
porque de fato um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será sempre maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Uma palavra do nosso coral, edificando o nosso coração, com mais um dos seus hinos. Depois eu vou trazer sobre os irmãos e irmãs a bênção. Seremos despedidos com um número musical também, no encerramento deste encontro aqui. Deus seja gracioso e vos abençoe. Leve o abraço da Igreja Presbiteriana de São José dos Campos à sua família, no desejo de que tenham um Feliz Natal e um 2022 de ricas e preciosas bênçãos do nosso Pai Celeste. Nos coloquemos de pé, irmãos, recebamos a bênção. E agora, irmãos queridos, e de em paz, que a graça grandiosa de Deus, o nosso Pai,
que a glória de Cristo Jesus, o seu Filho, que o poder maravilhoso do Espírito Santo do Senhor possa se estender sobre nós e sobre todo o povo de Deus hoje, para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, irmão querido.
tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus me envolva em seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho,